dia, povo, tudo bem? Nós vamos começar agora nossa primeira aula, nossa aula inaugural, nosso curso pré-ENEM de Química e Física 2023. Desejo a todos vocês um excelente dia, né? Um excelente sábado. Às 8 horas da manhã a gente inicia, né, a nossa primeira aula. Então, nós estamos aqui com alguns amigos também, alguns colegas. E esse vídeo também vai ser publicado na internet, né, no YouTube, para vocês poderem usufruir desse vídeo e entender mesmo como que funciona, né, o curso. Então vamos lá. Primeiramente, meu nome é João Felipe, né, eu sou formando em Química, licenciatura pela Universidade Federal do Espírito Santo, né, no campus de Alegre. Então, em 2017, né, eu fui para lá, eu passei aqui no Enem, fiz a prova do Enem, passei e consegui entrar na universidade lá, né. A ideia inicial era tentar cursar a engenharia química, mas não consegui, né, por conta da nota de corte, e aí consegui entrar em química licenciatura. Tinha outras opções também, mas já havia alguns amigos e colegas que estavam querendo ir para lá, também para conhecer, né, uma cidade diferente e tal. Então aí eles resolveram me incentivar. Tanto que na época que saiu a nota, né, no SISU, eu nem fui parar, nem fiquei ansioso para ver, porque eu já sabia que não conseguiria, porque é, engenharia química a nota de corte estava muito alta. Então eu não criei muita expectativa. Porém, né, um amigo meu ele foi e mandou mensagem assim: olha, sua nota dá para você passar em química licenciatura. Se inscreve lá, coloca lá química licenciatura como a primeira opção para a gente poder ir. E aí eu fui, coloquei. Na outra semana ele falou: ó, você conseguiu e tal, seu nome apareceu lá. Então, meio que foi assim, no impulso, né? Porque eu queria uma coisa, mas Deus quis outra, então graças a Deus eu consegui. Então, sem isso, a gente não estaria iniciando esse curso hoje. Depois de anos, 5, 6 anos, né, que se passaram, e foram anos assim de muita experiência, né, que eu vivenciei dentro da faculdade e tal. E eu acredito que com vocês não vai ser diferente, né? Porque cada um tem um sonho aqui, cada um tem um objetivo, e é o que a gente vai falar nesse curso hoje, dos objetivos, das estratégias que vocês devem traçar para poder realizar essa prova e aí, ano que vem, conseguirem entrar na universidade. Então, esse é o nosso foco, fazer com que vocês consigam entender, né, pelo menos um pouco, né, um pouquinho de ciências da natureza, né, de química, um pouco de física, para vocês conseguirem se sair bem, né, na prova e assim conseguir a tão sonhada aprovação. E eu acredito em vocês, né, cada um aqui eu já conversei um pouquinho para entender qual que é o objetivo e vamos que vamos. Então, minha garganta tá um pouquinho ruim, porque eu fiquei gripado semana passada, mas tudo bem. Vamos lá que a gente consegue. Bom, nosso objetivo do pré-ENEM. O primeiro objetivo é o quê? Focar nas estratégias da prova de ciências da natureza, especificamente em química e física, de forma eficiente, manter sempre o foco e a paciência com o processo de aprendizagem, desenvolver a capacidade de resolução de questões de múltipla escolha. Esse aqui eu vou focar um pouco mais, né, que é focar nas estratégias. A prova do Enem é pura estratégia. Não sei se alguém já falou isso com vocês, não sei se vocês já ouviram essa palavra de estratégia, porque assim, ela é uma prova que ela é muito sistematizada, ou seja, ela segue uma sequência, né, de modelos durante anos
E esse modelo basta você entender como que ele funciona para você conseguir realizar essa prova. É claro que você precisa entender os conteúdos, né? Porque sem os conteúdos você não consegue realizar a prova. Então a gente vai focar um pouquinho mais nas estratégias hoje. Manter sempre o foco e a paciência com o processo é você respeitar o seu tempo de estudo, você entender o seu momento de estudo, o seu momento de lazer, né? Porque às vezes você quer entender algo muito rápido e às vezes você precisa de um pouco mais de tempo, né, para você aprender determinado assunto. Então, às vezes você tem um pouco mais de dificuldade em física e tem mais facilidade em química e já quer aprender tudo de uma vez. Não. Aprende um pouco daquilo ali, depois você volta, você resume, você lê mais, você pratica mais. Então, no momento que você praticar mais, você vai conseguir respeitar esse seu processo de aprendizagem. E, por último, desenvolver a capacidade de resolução de questões de múltipla escolha. Para quem não sabe, a prova do Enem ela é resumida em questões de múltipla escolha, né? Exceto a redação, que você tem que redigir um texto dissertativo argumentativo. Então, vamos lá, focar nas estratégias da prova de Ciências da Natureza, especificamente em Química e Física, de forma eficiente. Bom, aqui eu separei a matriz de referência do Enem. O que é a matriz de referência do Enem? É onde você tem tudo que vai cair dentro da prova. E aí a gente vai focar na área de Ciências da Natureza, especificamente Química e Física. Bom, existem os tais eixos cognitivos, esses eixos eles são comuns, né, de todas as áreas de conhecimento, né? E nessa matriz eles determinam alguns eixos cognitivos. Por exemplo, dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações problema, construir argumentação e elaborar propostas. Então, por exemplo, dominar linguagens, o primeiro eixo cognitivo. Dominar a norma culta da língua portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística, científica e das línguas espanholas e inglesa. Então, um eixo cognitivo é dominar linguagens. Isso aí você precisa entender para que a prova seja realizada, né? Então, na matriz do Enem, eles colocam esses eixos. O outro, compreender fenômenos. Construir e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos históricos, geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas. Enfrentar situações de problema. Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados, informações representadas de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações de problema. Construir argumentação, relacionar informações representadas em diferentes formas e conhecimentos disponíveis em situações concretas para construir argumentação consistente e elaborar propostas, que é o eixo cognitivo, que eles entendem como reconhecer o conhecimento dos desenvolvidos na escola para a elaboração de propostas de intervenção solidária, na realidade respeitando valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Beleza. Então, esses são alguns eixos cognitivos que são comuns em todas as áreas de conhecimento. Então, para a área de Ciências da Natureza, eu acredito que o eixo cognitivo que mais se encaixaria seria compreender fenômenos, né, que é construir e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, processos históricos, geográficos da produção tecnológica, das manifestações artísticas. É claro que todos esses podem sim estar dentro de somente uma área de conhecimento, mas existem eixos cognitivos específicos para a área de conhecimento, como esse aqui de compreender fenômenos e, por exemplo, enfrentar situação-problema. Né? Porque, enfrentar a situação-problema, selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados, informações representadas de formas diferentes, ou seja, em física e em química, você tem que ter muita interpretação para, por exemplo, resolver uma questão da prova do Enem.
Então, existem dados estatísticos, né? Por exemplo, uma questão que tem gráfico, você tem que interpretar o gráfico para poder resolver. Às vezes você nem precisa. É claro que o assunto, sim, você tem que ter um pouco de noção. Mas às vezes, por exemplo, um conteúdo que você não viu e você conseguiu interpretar o gráfico, você consegue resolver a questão. Então, esse eixo cognitivo eu acho muito interessante, né, que eu acho que se encaixa também perfeitamente na área de ciências da natureza. Tudo certinho? Então vamos lá. Existem competências, né? Aí nós temos competências de área. Competência de área 1. Compreender as ciências naturais e as tecnologias, associar a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis no processo de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. Então, essa competência, ela tem como princípio de reconhecer a características ou propriedades de fenômenos ondulatórios, por exemplo, oscilatórios, associar a solução ao problema de comunicação, transporte, saúde, confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum, avaliar propostas de intervenções no ambiente, considerando qualidade de vida humana ou medidas de conservação, competência da área 2. Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos, que é dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos do uso do cotidiano. Então aí você já começa a perceber que ele está falando da física, né? Olha, dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos. Isso é pura física. Relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de aparelhos ou sistemas tecnológicos de uso comum. Pura física. Selecionar testes de controle de parâmetros ou critérios para comparação de materiais. Então, competência da área 2 é identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. Falar em tecnologia e física e química é muito importante porque a tecnologia ela muda a ciência ao decorrer do tempo. Antes era somente uma tábula rasa, hoje não. Hoje as duas andam em conjunto e uma ajuda a outra. A tecnologia ela entrou no nosso meio para poder exatamente mudar a ciência e melhorar cada vez mais. É claro que, infelizmente, ela não é 100%, né? Mas acredito que ajuda muito. Então, a tecnologia é muito atrelada às ciências química e física. Não só a ciência química e física, mas as outras também. E a prova do Enem, ela é voltada muito por parte da tecnologia. Então, acredito que a gente vai falar muito também de tecnologia. Bom, competência 3. Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos. Aí nós temos H8, que é identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos. Compreender a importância dos ciclos bioquímicos, biogeoquímicos ou fluxo de energia para a vida ou da ação de agentes ou fenômenos que podem causar alterações. Gente, eu estou falando isso aqui porque nem sempre na sua escola, né, que você estuda no terceiro ano, ou algum curso pré-vestibular que você fez ou que você vai realizar um dia, eu não sei se eles vão comentar isso, essa matriz de referência. Por quê? Nem sempre os cursos, eles querem que você entenda isso. Sacou? Porque assim, eles querem, às vezes eles querem somente, vamos colocar o material para o aluno, para ele se virar e tentar ir bem. Agora, focar na estratégia certa para você conseguir entender
como que funciona cada questão, se relacionando na matriz do Enem, é muito difícil acontecer. Não estou falando que é o caso de vocês. Pode ser que vocês já tenham visto, pode ser que vocês já tenham estudado isso tudo. Mas, no meu curso, eu quero que meus alunos entendam isso de forma concreta. Então por isso que eu estou focando nessa nossa aula inaugural, para vocês terem ideia de como que funciona a prova do Enem. Então, essa matriz ela é um PDF que está lá no site, né, do INEP. Então, ela é disponível ao público. E que, infelizmente, muitos cursos ou muitas escolas, eles não pegam para focar nisso. Nessas competências, nesses objetivos. Os objetivos a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, aqui a gente está focando mais nas competências. Yara, eu posso falar? Pode falar, Yara. Pode abrir o micro. Uhum. Exato. Então, exatamente. Exato. Então, isso, graças a Deus, eu consegui ter isso no meu ensino médio. Há 5, 6 anos atrás, não lembro mais. Na minha escola, eles focavam, no terceiro ano do ensino médio, a gente tinha o Foco Enem, que era aos sábados. Então, tinha uma aula somente para a gente entender as competências, né? Alguns professores também eles pegavam, colocavam lá, ó, essa questão aqui está ligada mais a essa competência. Então eles vinham aqui nessa competência, mostrava a gente o que ela falava, por exemplo, aqui, ó, competência 3, associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científicas e tecnológicas. Essa competência 3 aqui é uma questão de química ambiental, que a gente, ó, nunca ia imaginar. Então, se você entender a competência, você consegue resolver a questão mais fácil. Por quê? Você vai e identifica elas, por exemplo, ali, identificar etapas e processos de obtenção, transformação, utilização, reciclagem, recursos naturais, energéticos, matéria-prima, considerando processos biológicos, químico, físico, química ambiental. Entendeu? Você já, na sua cabeça, ela já vai funcionar, ela já vai associar aquela determinada competência. Então, acho que isso é muito interessante para a gente. Acho que isso é uma estratégia, né, como eu falei no início, para a gente conseguir matar uma questão de forma muito simples. Bom, aí existem as outras, né? Competência de área 4, competência de área 5. Esse material eu vou disponibilizar para vocês também.
Competência de área 6. Existem várias, ó. 7, 8. E acho que essa aqui eu gostei muito, quer ver? Olha. Essa aqui. Essa competência de área 6, ela fala o seguinte, ó. Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações problemas, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Essa é a competência de área 6. O que fala nessa competência de área 6? H20. Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. H21. Utilizar leis físicas ou químicas para interpretar processos naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica ou do eletromagnetismo. Tá vendo que as competências, elas falam exatamente o conteúdo que você tem que estudar, o conteúdo que você tem que focar para você resolver pelo menos uma questão de física. Eu acho que isso é o interessante, porque a gente focando entendendo a competência, a gente consegue ir no ponto certeiro para poder aprender determinado do conteúdo. Compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas e ambientais. Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais ou econômicas. Então, eu achei essa competência muito interessante, né, apesar das outras também serem, mas essa é uma que fala certinho, dá o ponto certeiro de onde você tem que estudar. Por exemplo, aqui, ó, termodinâmica, eletromagnetismo, em física, né, em química, radiação, que é um conteúdo do terceiro ano que a gente estuda, muito interessante. Então você consegue analisar cada ponto da competência e conseguir focar, ter o seu estudo de forma mais efetiva e eficiente. Bom, esse material aqui da matriz ele está disponível, né, na internet, mas eu vou disponibilizar desse modelo para vocês com a minha ponderação também. Mas eu não vou ficar falando todos aqui, né, porque a gente tem outra coisa para focar, como por exemplo os objetos de conhecimento associados às matrizes de referência de ciências da natureza e das tecnologias. O que seriam esses objetos de conhecimento? Exatamente os conteúdos que caem em determinado objeto da disciplina. Por exemplo, disciplina de física. Nós temos objetos de conhecimento de conhecimentos básicos e fundamentais. O que seriam esses conhecimentos básicos e fundamentais na física? Noções de ordem de grandeza, notação científica, sistema internacional de unidade, metodologia de investigação, a procura de irregularidades e de sinais na interpretação física do mundo, observações e mensurações, representação de grandezas físicas como grandezas mensuráveis, ferramentas básicas, gráficos e vetores, conceituação de grandezas vetoriais e escalares, operações básicas com vetores. Então, assim, é algo que, se você jogar no YouTube, por exemplo, você vai achar um vídeo sobre tudo aquilo ali. Se você jogar no YouTube isso aqui, ó, gráficos e vetores, ele vai te dar um vídeo sobre gráficos e vetores. Se jogar aqui no YouTube e colocar aqui, ó, noções de ordem de grandeza, você vai ter um vídeo lá sobre noções de ordem de grandeza. Então isso tudo é uma aula, entendeu? Que você vai conseguir entender para poder realizar uma questão, né, de física do Enem. Tem questões que elas acho que a maioria delas compõe mais de um objeto. Vamos aqui, por exemplo, para o outro. O movimento, o equilíbrio e a descoberta de leis físicas.
que aí fala grandezas fundamentais da mecânica, tempo, espaço, velocidade, aceleração, relação histórica entre força e movimento, descrição do movimento e sua interpretação, quantificação do movimento e sua descrição. Então assim, é como se fosse um condomínio, vamos fazer uma analogia, um condomínio e um prédio. O prédio, ele tem a base dele. A base seria o quê? Um determinado objeto de conhecimento que você precisa ter. Se você não tiver essa base, o prédio vai cair. Certo? No condomínio, não. No condomínio, se uma casa cair, vai ter outras lá. E isso é a mesma coisa com a prova do Enem. Existem áreas, por exemplo, a matemática, que elas dependem de mais de um objeto para você realizar pelo menos uma questão. Então, por exemplo, para você resolver uma questão de matemática, você tem que entender um determinado objeto, que seria a base, e mais de um outro objeto, para você conseguir realizar aquela questão. Agora, existem questões de química, por exemplo, ou de biologia, que você apenas tem um objeto. Não sei se vocês conseguirem entender essa analogia que eu fiz. Certo? Apenas você tem um objeto. Que você focar somente naquele objeto, você vai conseguir realizar a questão de forma concreta, sem ter que precisar da base. Agora, na matemática é totalmente diferente. Na física, tem um pouco disso também, de você entender mais de um objeto para poder realizar a questão. Ficou claro, galera? Essa analogia que eu fiz aí do prédio e do condomínio? Pode falar no chat aí. Bom, aí nós temos ali conceitos de força, energia, trabalho e potência, que é um outro objeto, conceituação de trabalho, energia e potência, conceito de energia potencial e energia cinética, conservação de energia mecânica e disposição de energia, trabalho da força gravitacional e energia potencial gravitacional, forças conservativas e dissipativas, a mecânica e o funcionamento do universo. Seria o quê? Trabalhar com a força-peso, aceleração gravitacional, lei da gravitação universal, lei de Kepler, movimentos de corpos celestes, influência na Terra, seria marés e variações climáticas, concepções históricas sobre a origem do universo, sua evolução, fenômenos elétricos e magnéticos, representação gráfica de circuitos. Acho que esses dois pontos aqui, esses dois objetos caem muito no Enem, nas provas do Enem. Enems anteriores aí que eu já vi, e no próprio que eu fiz, né, há anos atrás, caiu questões de elétrica, magnetismo, representação gráfica de circuitos que também caiu. Então acho que é uma questão não só para você realizar uma prova do Enem, tá? Mas para você saber coisas básicas de funcionamento físico, né, de elétrica e tal, dentro de uma casa, por exemplo. Se você aconteceu algum acidente, você já sabe dominar ali, porque você aprendeu isso no curso pré-ENEM de Química e Física do professor Felipe. Vamos lá. Oscilações, ondas, óptica e radiação. Também cai muito. Calor e fenômenos térmicos é muito atrelado com química, né, que seria o quê? Conceitos de calor e de temperatura, escalas termométricas, transferência de calor e equilíbrio térmico, capacidade calorífica e calor específico, condução do calor, dilatação térmica, mudanças de estado físico e calor latente de transformação, comportação de gases, máquinas térmicas, ciclo de Carnot, leis da termodinâmica, aplicações de fenômenos térmicos, uso cotidiano, compreensão de fenômenos climáticos relacionados ao ciclo da água. Então, esse objeto aqui,
de conhecimento, ele é um objeto que cai muito na prova do Enem e ele cai muito atrelado com outro objeto. Ele não cai sozinho aqui. Aqui ele nunca vai cair sozinho, porque você tem esse objeto aqui, você tem em questões de química e em questões de física. Então ele sempre é atrelado com mais um outro objeto. Agora, oscilações, ondas, óptica e radiação, basicamente é um único objeto que você pode resolver uma questão, né, de física ali somente. Agora a parte legal, né? Que é os objetos de conhecimento da química. Transformações químicas, né? Evidências de transformações químicas, interpretando transformações químicas, sistemas gasosos, leis dos gases, cai muito, equação geral dos gases ideais, princípio de Avogadro, conceitos de molécula, massa molar, volume molar dos gases, teoria cinética dos gases, misturas gasosas, modelo corpuscular da matéria, modelo atômico de Dalton, natureza elétrica da matéria, modelo atômico de Thomson, Rutherford e Bohr, átomos e sua estrutura, número atômico, número de massa, isótopos, massa atômica, elementos químicos, tabela periódica e reações químicas. Então, isso tudo está englobando transformações químicas. Aí depois a gente vem com as representações das transformações químicas, que seriam o quê? Adicionar tudo isso aqui na forma de fórmulas químicas, balanceamento de equações químicas. Então, você vai ter equações químicas envolvendo essas transformações químicas. Então, são dois objetos que você precisa entender para pelo menos resolver uma questão, sabe? Eu acho que isso é muito interessante. Aqui tem determinação de fórmulas químicas, grandezas químicas, massa, volume, mol, massa molar, constante de Avogadro. Tem questões, por exemplo, ano passado, quando eu estava dando aula no meu terceiro ano, que em uma questão a gente via massa, volume, mol, massa molar, constante de Avogadro, tudo junto. Por exemplo, em equilíbrio químico, a gente vê muito isso. Você vê tudo isso junto e isso faz parte, né, para você resolver, pelo menos, chegar no resultado final de uma questão. Então, esses objetos de conhecimento de química eu acho que são muito interessantes para a gente entender. Aí tem materiais, suas propriedades de uso, né? Aqui fala das ligações, né? Ligações químicas, classificação, né? E suas características, tipos de misturas, que são... isso aqui é os conteúdos que a gente vai aprender já na nossa aula de amanhã. Isso aí depois eu vou falar um pouquinho mais à frente. Água. Água cai muito. Água é um tema que está interligado com a sociedade, porque a prova do Enem é focada também na sociedade, e que nós temos que ter muita atenção, porque cai muita questão de água no Enem, e que questões assim que às vezes são fáceis, né, e que o aluno ele não entendeu aquele objeto de conhecimento, não entendeu aquela competência, e simplesmente passou batido e falou, isso aqui eu não vou fazer não, vou marcar qualquer coisa aqui. É só ler a questão e matar ela. Entendeu? Então a água cai muito, ó. Ocorrência e importância na vida animal e vegetal, ligação, estrutura e propriedades, sistema em solução aquosa, soluções verdadeiras, soluções coloidais e suspensões, solubilidade, concentração das soluções, aspectos qualitativos das propriedades coligativas das soluções. Aí vem ácidos, bases, sais e óxidos, que são as funções inorgânicas, definições, classificação de propriedades, formulação e nomenclatura, conceitos de ácidos e bases, principais propriedades de ácidos e bases, conceitos de propriedades, né, das ácidos e bases, indicadores, condutibilidade elétrica, reação com metais e reação de neutralização. Então, a água é um objeto que cai muito no Enem. Transformações químicas e energia, né, também sempre cai.
Dinâmica das transformações químicas, cai muito também, que são as transformações químicas de velocidade, velocidade de reação, energia de ativação. Isso aqui é mais voltado ao conteúdo de equilíbrio químico. Transformações químicas e equilíbrio, né? Agora, esses dois objetos eles estão em conjunto. Aqui já vai para química orgânica, né? Que é compostos de carbono. Então a gente fala um pouquinho de química orgânica, né? De hidrocarbonetos, compostos oxigenados, né? Macromoléculas, sintéticos. Aqui a gente vai falar sobre as noções básicas de polímeros, né? Também. Borracha natural e sintética, polietileno, poliestireno, PVC, Teflon. Isso também cai em alguns Enem já caíram, cai algumas questões dessas aqui que às vezes é só você analisar uma figura sobre um determinado componente ali, e você tem que analisar aquela determinada estrutura para falar um desses nomes aqui, se aquilo ali é um PVC, se aquilo ali é um Teflon. Então, às vezes é só analisar, né, a figura para você conseguir resolver a questão. Relações da química com as tecnologias, a sociedade e o meio ambiente. Meio ambiente, como eu já falei, é um dos temas que sempre cai no Enem e que é muito atrelado à agricultura, né? Porque às vezes é um tema muito recorrente, né? Que a gente vê nas notícias e tal. Então eles gostam muito de colocar temas atuais, né? De atualidade. Então às vezes a gente não necessariamente tem que só estudar. A gente também tem que ficar ligado às atualidades, porque às vezes um acontecimento que ocorreu hoje ou amanhã, eles podem já a banca a banca é assim, aconteceu uma coisa hoje, bombou, já vai ter milhares de pessoas fazendo questões sobre aquilo, entendeu? Para mandar para o Enem para eles selecionarem. Então às vezes a gente tem que entender o momento que a gente está, o momento atual, analisar os fatos, analisar os jornais, tudo que está acontecendo no mundo, para poder ficar na nossa mente, a gente entender, aprender aquilo ali naquele momento, para chegar no final do ano, realizar uma questão que porventura caiu, né, que vai cair, ou que caiu no Enem anterior, não sei, sobre aquele assunto que aconteceu lá no início do ano. Então, assim, a gente tem que focar no momento atual, entendeu? E entender as coisas que estão acontecendo ao nosso redor para a gente poder conseguir realizar essa prova. Não sei se vocês conseguirem me entender o que eu quis dizer, mas tá bom? Bom, energias químicas no cotidiano. Petróleo, gás natural e carvão, madeira e hulha, biomassa, biocombustíveis, impactos ambientais de combustíveis fósseis, energia nuclear, lixo atômico, vantagens e desvantagens do uso de energia nuclear. Também é um assunto muito interessante. Bom, aqui eu separei algumas dicas, né, estratégias que você pode realizar. Como, por exemplo, aí a gente está vendo uma publicação no site do G1, que eles fizeram ano passado, uma pesquisa, que foi a melhor estratégia para organizar o tempo nas provas de matemática, ciências da natureza. E uma delas seria o quê? Comece pelas mais fáceis. Por que, Felipe, começar pelas mais fáceis? O tempo que você ganha realizando uma questão... Espera aí que eu vou pegar o carregador do meu celular, que a bateria está acabando. Tá, bora lá então. Parei aqui, né? Então aqui seria uma estratégia, algumas estratégias para a gente conseguir realizar a prova. Por exemplo,
comece pelas mais fáceis. Como eu falei, se você começar uma questão mais fácil, que você já domina, né, sobre determinado conteúdo, você ganha muito tempo. Então a prova ela é pura estratégia por conta do tempo que você tem para realizar as questões, né? No segundo dia de Enem, você ganha 30 minutos, porque você não tem a redação. Então, assim, já é um pouco mais vantajoso, mas mesmo assim, às vezes tem gente que tem pessoas que gastam muito tempo em matemática, né? Que gostam de ter um tempo maior em matemática para poder resolver as questões ali, né? Então, eu acredito que em química e física vocês consigam realizar as questões mais rápido, porque a gente vai focar direto no ponto, entendeu? E assim, mais interpretação do que cálculo, eu acredito, né? Então, às vezes tem muitas questões de interpretação, né, que você precisa somente entender o conteúdo, né, de forma simples e inteligente para você conseguir resolver aquela questão. Então, por exemplo, outra estratégia, separe as áreas de conhecimento. Ciências humanas, ciências da natureza, né, matemática, linguagens. Então, acredito que se você separar essas áreas de conhecimento para poder iniciar, cada um tem uma estratégia diferente. Então, assim, eu domino mais matemática, eu domino mais ciências da natureza. Então, eu vou para ciências da natureza, faço as questões rapidamente, depois vou para matemática, que é onde que eu perco mais tempo. Então, acredito que é uma estratégia individual, óbvio, mas também que vocês têm que entender como que funciona o conjunto. Separe as questões não respondidas para depois, né? Isso então, é uma parte muito inteligente de você focou, bateu o olho na questão, não sabe responder ela, marca um xizinho ali, vai para a próxima, que você tem certeza que você consegue responder. Mas não se esqueça depois de voltar nela, né? Naquela questão. E se der um branco, respire. Então, às vezes você parar, né, tomar uma água e respirar, aquilo que você não que voou da sua cabeça pode ser que volte, entendeu? Então essa parte é muito inteligente também, de você parar, respirar fundo, depois voltar ali. Bom, galera, eu acredito que essa parte de estratégia vocês conseguirem entender. Depois, se vocês não tiverem dúvida em alguma coisa, vocês podem me mandar mensagem direitinho, né? Mas a gente vai falar agora sobre os modelos das aulas, como que eles que vão acontecer. Bom, como acho que a maioria de vocês já sabe, as aulas vão ser remotas, né, via plataforma Google Meet, com duração de 2 horas aulas, sendo 1 hora de explicação do conteúdo, mais 1 hora de resolução de exercícios, métodos diferentes de ensino que vocês vão ter comigo, e aulas diversificadas. Eu não gosto daquela aula de chegou, deu aula e foi embora. Não, eu gosto de compartilhar as ideias, gosto que vocês deem ideias também de como está sendo, como que pode melhorar e tal. Então é uma experiência para mim e para vocês também diferente, né, de se aprender uma determinada área de conhecimento para poder realizar a prova do Enem. Então acho que a gente vai trabalhar em conjunto, né, para sempre melhorar. O material ele vai ser o seguinte: nós temos a sala virtual, que lá onde eu vou colocar todas as informações. Já coloquei uma informação muito importante, que é o nosso cronograma de estudos, né? Então essa é a plataforma Google Meet. Você pode utilizar ela tanto em site como um aplicativo. Eu recomendo utilizar como aplicativo, que é uma forma mais fácil, está ali no seu celular, seu smartphone. Onde você estiver, você pode acessar o material, revisar, pegar a lista de exercícios, fazer 1 ou 2 exercícios que eu vou disponibilizar. Eu gosto de fazer assim,
durante a semana, eu vou disponibilizar o material, né? A gente fez as aulas no final de semana. Logo em seguida das aulas, eu já disponibilizo o material e não colocar muitas questões, porque eu sei que a semana de vocês já é muito puxada. Então, assim, a gente vai colocar questões não muito em número muito grande, para vocês também não ficarem atarefados, porque às vezes, se você tiver 5 questões, por exemplo, que resumem, por exemplo, 2 ou 3 áreas, 3 objetos de conhecimento, você já está tendo um ganho muito elevado na questão de conteúdo, sabe? Porque às vezes, igual eu falei, às vezes uma questão ela compõe mais de um objeto, mais de uma competência. Então, assim, você está matando dois coelhos numa cajadada só, entendeu? Então, eu acredito que esse número exagerado de questões por semana que você tem que fazer não existe. Existe o seguinte: você realizar determinada quantidade de questões e você entender todas aquelas questões. De você pegar, resolver, pegar o papel, jogar fora e conseguir explicar o que você fez para outra pessoa. Isso aí significa o quê? Conhecimento. Você entendeu o que você fez. Agora, se você faz uma questão aqui agora, passa 2, 3 dias, você não consegue fazer ela de novo, você não aprendeu, sabe? Então, eu acredito que esse é o X da questão, você conseguir entender o que você está fazendo. Sempre respeitando o seu momento, né, o seu processo. Bom, aqui nos materiais nós vamos ter as apostilas, né, em PDF, vídeos, vou disponibilizar também para vocês, e lista de exercícios, né? Como eu falei, semanalmente a gente vai ter alguns exercícios, né, tanto de física, tanto de química, né, para a gente poder ir resolvendo, e com certeza vocês vão conseguir. Outra coisa interessante é o quiz. Nosso quiz, com alguns eu já falei, que seria o que? O Kahoot. Nós vamos ter quiz online, né? Uma plataforma em inglês, mas também ela tem opção para traduzir em português. Muito legal para você utilizar, né? Você brincar com o que você está aprendendo. Então eu vou planejar quiz online para disponibilizar para vocês, né, durante a semana. Vocês vão fazer esse quiz. Eu vou conseguir entender como que está indo o andamento, né, como que está indo o potencial de vocês. A gente vai conseguir quantificar isso aí, colocar em dados estatísticos para a gente entender o que a gente está pecando mais e voltar a estudar mais aquilo ali, aquele assunto. E para vocês também entenderem como que está sendo o processo de vocês, tá bom? Então acho que esse quiz vai ser um momento muito legal de distração também e que vocês vão estar aprendendo, né, química e física de forma mais descontraída. E o suporte online via WhatsApp, né? Aí vocês terão esse suporte comigo diretamente. A gente já tem um grupo no WhatsApp, mas pode mandar mensagem individualmente também, né, que eu estou disponível para ajudar vocês. E a questão do cronograma, né, a gente já deixei lá o calendário disponível na plataforma do Sala de Aula. Ele vai ser realizado em 2 partes, né, de março a julho, ou seja, de agora até julho, com a primeira parte de Química e Física, e agosto a novembro com a segunda parte de Química e Física, de forma contínua e simples. Então, acho que essa forma linear de aprender é muito interessante. E os valores, né, o preço meio que promocional que eu estou fazendo seria 2 vezes na semana, 4 horas aulas, por apenas R$130 por mês. Eu acredito que esse preço está um preço muito acessível, muito legal, pelo tanto de trabalho que eu vou ter daqui para frente, né, porque demanda muito tempo, né, você planejar a aula, você realizar as aulas, você sentar e entender, estudar, porque o professor ele é isso, o professor ele vai ter que sentar, ele vai ter que estudar as melhores formas de fazer com que os alunos entendam de forma concisa, de forma concreta, de forma inteligente, de forma simples,
E isso, infelizmente, demanda muito tempo. Quem dera se fosse assim, ó, no estalar de dedos, mas não é. A gente tem que ler muito, estudar muito, ler muito artigo, quais são as formas primordiais para que o aluno consiga entender aquele determinado assunto. Então, eu acredito que é um trabalhinho bem legal, né? E são exatas 12 horas por mês de aulas online, né? Mais suporte no WhatsApp. Isso significa que cada hora custa exatos 10,83. Aí vem uma dízima periódica aí, né? E aí eu queria saber se vale a pena ou não, né? Por parte de vocês. Bom, e também nós teremos surpresa semanal. É isso mesmo. Cada semana nós vamos ter uma surpresa que eu vou disponibilizar para vocês ou no grupo do WhatsApp ou na nossa sala virtual do Google Sala de Aula. Bora? Então é isso, galera. Desejo a vocês um ótimo ano. Eu acho que esse ano é o ano de vocês, né? Que vão tentar para fazer a prova do Enem para poder passar no tão sonhado curso aí. E vamos com calma e respira, né? Sempre e com fé em Deus que a gente vai conseguir, tá bom? Outra coisa que eu queria focar é aqui no cronograma, né? Como eu disponibilizei já para vocês, deixa eu abrir ele aqui, compartilhar essa tela. Atividades, cronograma. Amanhã nós já teremos a nossa primeira aula, né? Que é de propriedades gerais da matéria. Então amanhã às 1 hora da tarde nós teremos a nossa primeira aula. E semana que vem, no sábado, aula de física, né? Ordem de grandeza. E no domingo, aula de química e assim por diante. Física e química. Eu escolhi dessa maneira. Se vocês acharem que essa maneira não está sendo eficaz, eficiente, não está sendo produtiva, vocês podem me mandar mensagem que a gente muda o plano, a gente faz de forma diferente, tá? Porque o que eu quero é fazer com que vocês se sintam à vontade e eu quero que vocês se sintam livres para poder opinar sobre as formas que vocês consigam entender, né, o determinado conteúdo, entende? Então, assim, estou aberto para sugestões, óbvio, né, para críticas construtivas também. E como eu falei, a gente está aqui para aprender juntos. E agora eu quero ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês acharam do curso, da nossa primeira aula inaugural? Pode falar aí. Então, galera, eu acho que a nossa primeira aula, como aula inaugural, tá legal. Acho que é isso aí, né? Então, amanhã a gente já vai ter a nossa segunda aula, né? Que é a aula de química. Amanhã já começa. Então, se preparem. Vamos com foco total aí amanhã. Eu acredito que copiar tudo que eu falar amanhã não vai ser o ápice de aprendizagem, tá? É claro que quem copia, quem faz tudo, quem cola coisa na parede, é interessante? É muito interessante. Mas assim, prestar atenção seria o essencial, porque o conteúdo, o material você já vai ter ali, o vídeo vai ser gravado, então se você quiser voltar naquele vídeo, você pode voltar. É claro que eu não tô criticando quem copia, tá? Só tô falando que não é um dos métodos eficientes para você conseguir entender um determinado assunto. Isso já é comprovado, né, em vários artigos científicos, que que é um método pouco eficiente, né, de você ficar copiando tudo, fazendo lista, grifando. Isso são métodos pouco eficientes, né? Não sei se vocês sabiam desse detalhe, né? Isso é comprovado em vários artigos científicos. E eu acredito que vocês entenderem de forma concreta o que eu vou estar falando e praticando, né, fazendo muitos exercícios, seria a forma mais eficiente. Então,
Vocês, não sei se vocês já sentiram essa diferença. Ah, eu copiei tudo, fiz lista, fiz, grifei, li, cheguei na prova, aprendi por aquele momento e hoje eu já não lembro mais tudo que eu fiz. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu já tive muito isso. Tanto que eu, no meio da minha faculdade, ó, larguei caderno, e meu amigo. Depois dali, foi tudo fluindo de forma mais simples, entendeu? Pra você ter ideia, eu nem, não usei caderno do meio, do início ao meio eu usei. Tomei pau em muitas matérias. Tomei pau em muitas matérias. Porque eu copiava tudo, fazia lista, fazia, grifava. E hoje eu percebo que isso não era o suficiente. Depois que eu larguei o caderno, comecei a prestar atenção nas aulas e chegar em casa, pô, eu lembro disso. Colocava só os pontos importantes do que eu lembrava. Tudo fluía mais simples. Chegava na hora da prova, fazia a prova de boa. Então acredito que isso é a mesma coisa com o Enem. Você não precisa ficar se matando de escrever, se matando para copiar inúmeras folhas de caderno, sendo que você simplesmente tem o conteúdo em suas mãos, digital. É claro que você não tem que deixar de ler. Sim, você tem que ler, você tem que ler com calma, entender o que está acontecendo ali para você conseguir realizar as questões. E o principal é praticar. Química e física é prática. Então você resolve exercícios que você consegue entender. Tá joia? Então, obrigado a todo mundo aí. E eu vou parar o vídeo aqui. E valeu, galera. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.